Aqui nós estamos preparando então esse bocashi, que é para fazer a primeira adubação na Isabel Precoce, na Ribas, né? Que a gente tem expectativa agora de fazer a poda dela na minguante de julho. Você cuida da lua, faz na minguante? Sim, a gente vai acompanhando a lua para fazer. Essa é uma das coisas que o pessoal mais pergunta pra gente, né? Tem foi essa lua? Ah, deixa eu pegar aqui um pouquinho essa foto aqui. E daí a gente... Na verdade, a formulação que o seu Ademar está fazendo hoje é essa daqui. Tá? Existe diferentes formulações e aí quem manda na formulação que a gente vai utilizar é a cultura e o solo, né? Então essa formulação que nós estamos fazendo é uma formulação rica em nitrogênio, por isso está indo 150 quilos de farelo de mamona, né? 75 quilos de farelo de trigo, 20 quilos de carvão moído, ou varreção de carvão, e 20 litros de inoculante que a gente faz ou com arroz, ou com serrapilheira de mato, ou pilhas de madeira em decomposição, que a gente usa, a gente não compra o biofertilizante. Depois, quando a gente falar na parte de solo, né, a gente vai falar o porquê desse nitrogênio, mas o fato é que os 2 primeiros anos a gente não colocou nada, porque a gente começou aqui com um teor de matéria orgânica no solo de 40 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Mas isso é outra história. Então, senhor Ademar, eu preciso que o senhor esparrama ele e deixa ele aberto para a gente colocar água. Mas se você faz ele, você vai umedecer, você vai pôr no saco, compactar e deixar um tempo? Não, esse não. Já vai ser para uso a semana que vem. Entendi, você faz... Porque existe 2 fermentações, a aeróbica, né, e a anaeróbica. Então a gente vai fazer aqui a aeróbica na presença de ar, que em torno de uma semana, agora que está mais frio, talvez 10 dias, ele esteja pronto para ser utilizado. E quando se faz a anaeróbica, a gente vai colocar dentro desses tambores e aí ele demora um mês para ficar pronto. E aí, mas a vantagem é que eu posso aguardar ele por 6 meses até para usar. E essa aqui é uso imediato aí? Essa já é uso imediato. A hora ele vai aquecer, a hora que diminui a temperatura, a gente tem que fazer. Tá bom, seu Ademar, só derrubar mais esse montinho. Tiver o momento de aplicação, esse agora seria o ideal mesmo. Isso, porque depois que a gente acerta a parte de equilíbrio do solo, que a gente comenta com vocês daqui a pouco, a gente segue a recomendação oficial do Estado de São Paulo para adubação. Então, para essa faixa de produtividade que está esse vinhedo, eu preciso colocar em torno de 100 kg de N por safra para produção. Então, esse cálculo aqui é feito para a necessidade da cultura, colocando 100 kg de N no sistema. Tá? Você usa a referência boletim 100. Isso. Pegar aqui uns 3/4 de água nesse tambor. Então a gente usa assim o boletim 100 como referência. O boletim 100 ele tem a parte de equilíbrio, né, dos nutrientes, ele ainda é adequado, né? Talvez não só na correção de calcário, a gente usa uma outra formulação para fazer. Tá? Então a gente passa... E esse ano eu estou usando o bocashi porque eu estou colocando, vocês viram ali, bastante material triturado de poda de árvore aqui do município, né? Então eu preciso ativar a vida microbiana ali, porque senão ele vai me competir com N. Tá? 2 quilos de açúcar aí. Essa é uma discussão que a gente tem, pessoal, acho que a gente
Você está recomendando muita coisa, né? Aí eles pegaram tudo de sacão. Então pode colocar um pouco menos na metade aí, seu Ademar. Você usa gesso também? Sim. Esse aplicador hoje à tarde. É a minha fonte de enxofre. Isso é uma coisa que a gente usa pouco na formação. Mas eu tô aqui. Não, mas ele não está indo no bocado. Não. Vai lá em cima. Vai depois. em cima do calcário. Vocês viram ali que ele está clarinho porque foi aplicado. Eu não faço lá. Ah, mas você deve ter lá também. Lá pra baixo. Sim. Não, vou colocar aí depois repetificar a imagem. Não, tranquilo. Sim. Se tiver açúcar que você está usando a normal, cristal, Estou usando cristal, né? O que é a função de cada um dos materiais que a gente está colocando aqui, né? Farelo de mamona, nitrogênio. Né? Tem 5% de nitrogênio nesse material que a gente está colocando. Farelo de trigo é minha fonte de amido para que os micro-organismos que a gente vai inocular aí se desenvolvam. Poderia ser farelo de arroz, poderia ser fubá. A gente sempre escolhe o que a gente tem dentro da região mais em conta. O carvão é o abrigo para o desenvolvimento desses micro-organismos. Né? O inoculante é a fonte de micro-organismos que a gente está trazendo. Agora a gente umedece isso daqui, é a parte que o pessoal normalmente mais erra. Né? Então por isso a gente vai colocar água aos poucos. E o açúcar é a fonte de energia para ativar. Podia ser garapa, né? Podia ser açúcar mascavo, melaço. A gente já usou todos esses tipos aqui. Hoje o que eu tenho disponível é o açúcar cristal. O único que a gente fala para não usar é o açúcar refinado, né? Em função de toda a química que ele utiliza. Então o seu Ademar está mexendo ali e agora ele vai colocar essa água dentro dessas covinhas que foram feitas. Pode pôr, seu Ademar. E no finalzinho só, se sobrou aí o senhor mexe. Muito carvão é uma coisa que a gente fica pouco também. É bom, né? Mas essa coisa que você conseguiu aqui da prefeitura fazer esse material aí, Eles fazem aqui dentro. que maravilha. Então, uma coisa que É uma coisa boa, porque dá um volume grande. uma coisa que a gente não comentou. Da parte do Estado, hoje eu sou o único funcionário que o Estado tem aqui na fazenda dele. Será? Tá? Os outros funcionários aposentaram, faleceram, né? E eu acabei ficando sozinho. Então, em 2017, a gente trouxe para cá a prefeitura, né? Então, aquele pessoal que vocês viram ali embaixo são todos funcionários da prefeitura, né? Que Mas administrador novo, eu falei, olha, estão com dinheiro ainda. Então não, é patrulha agrícola do município, né? Então, a prefeitura veio para cá com a divisão de desenvolvimento rural. Misturar Mas que é bom, todo uma ele. parceria, né? Tá certo. Bom, enquanto o seu Ademar mistura, a gente pode ir lá fora, que isso daí toma uns minutinhos. O Toquinho estava me perguntando se poderia ser cinza lá, na substituição do carvão. Não, porque o carvão ele funciona como abrigo. Se você olhar no microscópio, numa lente, o carvão ele é cheio de porosidade. E essa porosidade serve de abrigo para desenvolver os micro-organismos que a gente está crescendo aqui. A cinza eu poderia usar se eu precisasse colocar potássio no solo. Tá? Aí poderia estar usando potássio aí. Daí aquela dosagem do bocache, você vai fazer referente, como você falou, referente à produtividade, você vai dosar para cada... Isso. Cada... Aí eu calculo o que eu preciso colocar por planta, né? E faço a aplicação por planta. Agora a metade da dosagem, quando ela tiver com 2 folhas aí, a gente coloca o restante. Daí você faz fósforo agora também, mesma coisa. Então, boa pergunta sua, Paulo. Eu não posso colocar mais fósforo nesse solo. Já está cheio.
Tá? Para você ter uma ideia, aqui está em torno de 300. É isso que é o problema do orgânico, a gente sempre fala isso. Tá? Mas não de 0 a 20. Isso está de 20 a 40 e está chegando a 60, entende? Então fósforo aqui nunca mais. Por isso que eu estou usando aqui o farelo de mamona para tentar minimizar. Não coloco mais esterco, porque o esterco tem um teor maior de fósforo. Tá? Por isso que eu falei para você que nem lá em Mandirituba, o nível está baixo, deixou curtir um tempo, tem algum cuidado? Usando dá para usar. Não é curtido. O único, quem está me perguntando sobre a serrapilheira, né? O único cuidado que eu tomo é não colocar na mesma linha materiais em diferentes estágios de decomposição. Então a gente procura pegar o mesmo lote, fazer a linha toda. Esse é o cuidado que eu peço para a equipe ali da prefeitura. Eu preciso apresentar para vocês um dos rapazes que está carregando lá a carriola, que é o chefe da divisão de desenvolvimento rural, o Léo. Tá? Uma maravilha. Só que realmente a competição com ele é que você tem que ficar mais esperto. Sim. Vamos lá, eu vou apresentar vocês lá e a gente vem e aí a gente começa a falar dos cuidados do solo. E só para concluir aqui, tem mais 3 linhas aqui em cima, que nós plantamos Paulsen no ano passado, para agora enxertar e as serribas. E a homeopatia está dando tão certo aqui, que agora o experimento ali é só de homeopatia, testando outros preparados a céu aberto. Olha, que legal. É isso que o céu aberto, se conseguisse alguma coisa, ia ser fantástico também. Não? São colegas do Paraná. Tudo bem? Clóvis é pesquisador, Paulo é extensionista do IDR do Paraná. Né? Eles estão trabalhando em Japira com uva orgânica. Você está em Pinhais, do lado de Curitiba, do lado da fazenda ali da Federal de Curitiba. Fizemos vizinho de um lado. Então, de alguma forma tomaram contato, né? O Paulo fez essa intermediação e quis vir conhecer aqui o que a gente está fazendo, enfim, trocar uma experiência com o que eles fazem lá, com o que a gente faz aqui. Bom, a origem desse é madeira triturada, né? Então é de poda e outros cortes que a gente vem fazendo aí no município. A proposta que eu estava pegando aqui agora, faltou até o ar. A proposta é de todos os resíduos, né, de poda, que estão principalmente da área urbana do município, que não é pouco, porque São Roque é muito arborizado, né? Sejam aproveitados com essa finalidade, né, de virar um material, um insumo para a agricultura que a gente vem desenvolvendo aqui no município. Então, assim, basicamente, o que se podou no ano passado e retrasado veio aqui para dentro da unidade e a gente conseguiu acumular aqui até o momento que ele se transforma em humus, que não é esse material aqui, e aí a gente devolve para os agricultores, para os entusiastas aí da agricultura ecológica, né? Eu acho que é isso. O interessante é isso, a gente tem que ter um local de transbordo, né? A gente não consegue ficar manipulando esse volume todo sem ter um espaço, e o espaço aqui da unidade de pesquisa tem servido para isso já há uns bons anos, né? 6 anos, 7 anos. Sim. Já. Então é muito resíduo e as pessoas não estão acostumadas com isso, com acumular a matéria orgânica, né? O pessoal quer se desfazer. Eu acho que essa é a chave a grande questão aí que está sendo debatida, porque principalmente na área urbana, os espaços, por conta da especulação imobiliária, os espaços foram valendo muito dinheiro, a ponto do pessoal não querer usar um terreno para acumular madeira, para apodrecer, né? Então, basicamente, o nosso trabalho é esse, né? Reduzir o volume com a trituração e aí enleirar aí no campo para deixar ele... Vocês fazem compostagem mesmo, esse material está sendo compostado porque é interesse daqui aplicar sem decompor. Sim, mas... esse material é deixado, ele é compostado e agora esse ano a prefeitura fez análise desse material, né, para ver teores de metais pesados, teor de nitrogênio, relação carbono-nitrogênio. A gente vai mostrar esse material depois, nós já aplicamos aqui a semana passada esse outro material.
né? E ele está tudo dentro da conformidade com a agricultura orgânica, nenhum teor de metal pesado acima, relação carbono-nitrogênio é 20, né? Que estava lá, quase 21 do material, não esse aqui, o material já pronto, né? Umificado. É um excelente material também. O vinhedo foi usado um pouco dele, né? Por volta de 9 toneladas? 9 metros cúbicos. 9 metros cúbicos. Então, desse ano, né, para essa safra, o Tivelli calculou que fosse utilizado 9 metros cúbicos já do umificado para um valor de 156 desse material. Que daí, no primeiro momento, ele serve como cobertura e depois ele vai se decompondo aí e se transformando em humus. Agora, o lance é o seguinte, a gente até composta, mas assim, ou melhor, deixa para acontecer uma compostagem não muito ordenada, isto é, a gente não tem feito pilhas de composto, tá revolvendo, ou tendo essa frequência no revolvimento do material. Essa parte vai ser isso. A gente deixa lá, por isso que eu falei da questão do terreno, entendeu? Tem espaço. Você tendo espaço, você não precisa ter essa loucura de que o pessoal fala, tomba, vai, umedece, tomba. Quer dizer, no fundo da propriedade aqui, depois daquela mata, tem uma clareira bem grande lá e o material está lá. Ele está depositado lá, então a gente não tem um processo de compostagem como em outros locais que a gente vê, né, organizado. As empresas de compostagem. Porque esse material, o processo de transformação dele é mais lento, né? É o que o Tivelli falou, por conta da relação CN. Então, ele é lento. Você vai tentar acelerar, mesmo tentando acelerar, ele continua sendo lento. Isso aqui deve estar com 100, 110 e até um pouquinho mais de inicial de relação carbono-nitrogênio, né? Então carece de espaço mesmo. Porém, como a gente vem fazendo há anos, o que tem de material pronto agora não é brincadeira. Então você precisa ter uns 3, 4 anos aí de acúmulo para você começar a ter um volume. E é isso que o povo não tem tempo, o povo não tem 3 meses para esperar. Eu fico bobo, porque eu falo assim, pô, mas vocês não... Não, eu preciso disso para ontem, não existe ontem, né? Já foi. Então assim, depois era bom dar uma olhadinha ali, até ontem a gente montou a peneira ali para peneirar um pouquinho. Para um jovem agricultor que veio buscar. Aí eu falei para ele, a gente faz rapidinho aqui junto. Aí ele levou aí uma caminhonetinha de material para ele, né? Vou chegar lá com eles, vou chegar lá. Às vezes, nesse ponto, precisa passar pela peneira para quebrar algumas bolinhas de maior umidade. Que aqui agora o ponto a acertar é aquele ponto da mão, onde ele tem que ficar úmido, né, e fazer o bolinho. Esse aqui, a minha percepção que não tá. Se eu abrir a mão e desfazer o bolinho, precisa mais água. Desfazer o bolinho. Então tem que abrir ele e colocar mais um tanto de água, que eu calculo não mais do que meia vasilha dessa que o senhor colocou agora. E repetir o processo. E esse açúcar não precisa devolver lá não, pode guardar aqui. Que é melhor, que aqui vai criar formiga. Então tá bom. Só para questão de dúvida mesmo. Não o uso de um biológico já pronto, é para questão de experimento mesmo. Não. É por economia. Né? Nós temos aqui todo esse material que vem de poda de árvore, gera um monte de resíduo apodrecido, nós temos serrapilheira da mata, nós já fizemos captura de micro-organismos com arroz, né? E a gente prefere utilizar os micro-organismos gerados na própria propriedade, porque eu vou estar usando os micro-organismos que tem aqui nessa época do ano. Quando eu compro aí esses materiais que vêm de agropecuária, lá tem um pool enorme de micro-organismos, mas nem todos são para aquela época do ano, para aquele local, né? Então aqui eu já pego os micro-organismos que estão funcionando, que estão ativos aqui dentro. Então é preferível e muito mais econômico para o produtor. Vamos começar a falar do solo, enquanto ele... Em 2017, definimos o delineamento do experimento. E os produtores escolheram quais eram as cultivares a serem colocadas e nós falamos, olha, eu gostaria de testar outras coisas aqui no meio.
Então, entrou, pelo trabalho que a gente faz com o Instituto Biológico aqui de São Paulo, um isolado de tricoderma, né? E entrou, pela curiosidade, por querer ver como funcionava, uma parcela de homeopatia, né? E nós fizemos um outro tratamento que é a mistura tricoderma com homeopatia, além da testemunha. Então, em cada linha, nós temos 4 tratamentos. O sindicato aceitou, né? Eles tinham a curiosidade de saber o comportamento das cultivares, né? Mas eles aceitaram essas variáveis aí dentro do material, que dá pra gente um delineamento, né? Pra você jogar uma estatística e ver como que funciona. Eu falei para vocês até agora que aqui é uma parceria entre o Estado de São Paulo, a APTA Regional, a Prefeitura, o Sim dos Vinhos, e eu preciso falar que São Roque tem a felicidade de ter um Instituto Federal, que tem um curso de viticultura e enologia. Então, os professores desse curso de viticultura e enologia são parceiros nesse projeto. E dois deles vão estar com a gente à tarde na Vinícola Góis, onde vocês vão conhecer onde está sendo processado a uva colhida essa última safra. Então a gente cuida da parte agronômica e eles cuidam da parte industrial, da parte de processamento do material, fazendo geleia, fazendo suco, fazendo diferentes vinhos, né, espumante, com esse material que sai daqui. Então houve um casamento aí muito interessante nesse processo. E a parte engraçada de toda a história foi que quando a gente começou essa conversa em 2017 já para 2018, né, esse campo aqui ele estava com adubação verde, com crotalária, com mucuna preta, né, então era um campo de mucuna preta. A hora que eles vieram, em 2018, mais ou menos por maio, né, a mucuna já estava seca, estava aquele tapete aí de material. E o pessoal acostumado com o convencional, né? Já bom, aqui então vai precisar arar, subsolar, gradear, não sei o quê. E isso o pessoal do Instituto Federal e o agrônomo que a prefeitura tinha aqui, que era também um produtor de uva. Não, porque a gente faz assim, mas pera lá, né? Por quê? Bom, para encurtar uma longa história, nós fizemos aqui uma capacitação de conservação de solo. Trouxemos um colega do IAC chamado Afonso Pesce, né, e fizemos na área trincheira e teste de infiltração de água. E conseguimos convencer o pessoal que não tinha que arar, não tinha que gradear, não tinha que subsolar. O solo não precisa disso, não precisava disso. Então, pro plantio, a única coisa que foi feito foi aberto os berços, né, e feito o plantio sem revolver o solo. Pois é, que maravilha. Tá? Aqui foi feito tudo plantio de cavalo ou teve alguma raiz nua? Teve raiz nua, a Bordeaux veio com raiz nua e a BRS Lorena também veio com raiz nua. Tá? Só os materiais que foram enxertados no 766 que vieram com o enxerto, né, para depois ser enxertado aqui. Bom, feito isso, a gente passou a fazer as análises de solo e a gente tem o histórico dessa área, como eu falei para vocês, em função de toda a adubação verde que havia aí, nós tínhamos um teor de matéria orgânica em torno de 4, né? Fósforo sempre na casa dos 300, né? Potássio acima de 6 miligramas. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é não usar o cálculo tradicional de calagem para corrigir o solo. A gente usa o equilíbrio de bases proposto lá por William Albert, né? Onde a gente procura trabalhar com 60% a 65% de cálcio na CTC, em torno de 15% de magnésio na CTC
e 5 a 7% de potássio na CTC. Aprendi na faculdade. Então, para nós aqui no estado de São Paulo, eles não ensinam isso. Né? Eu fui aprender isso trabalhando com agricultura orgânica também. Eu tive esse contato com um colega formado no Paraná, isso em 87, 88, né? Eu relativamente recém-formado, né? E você fala, pera lá, não, como que é? Ó, depois eu vejo, né? E vamos ver. Só que foi com o equilíbrio de base que eu encontrei algumas respostas que eu não tinha para a agricultura convencional. E essa pode ser só tirando um parênteses, pode ser uma das chaves dos problemas na região, porque lá o calcário dolomítico está de graça praticamente, porque é a maior jazida que tem em torno de Curitiba. Então, você vai nas propriedades, a relação cálcio-magnésio está 1 para 1 praticamente. Você está com uma saturação de base. É raro você pegar uma área, por exemplo, a gente lá, pouquíssimas áreas, mesmo áreas que estão precisando de muito calcário, o teor de magnésio já está lá 18%. A mesma coisa aqui. Em solos cultivados, de tanto baterem na teclinha lá, que os nossos solos são pobres em magnésio, precisa pôr calcário dolomítico para pôr, excedeu a quantidade de magnésio. E a desvantagem disso é que ele compacta o solo e causa erosão. Então, se você vai ver aqui, esse branco que você está vendo é calcário calcítico que foi colocado. Mas nós estamos chegando num ponto de virada. Ah, que bom. Né? Só que é lento isso, né? Eu acho assim... 4 anos. Isso quer dizer, porque não é fácil esse equilíbrio, porque vai ter que perder magnésio. 4 anos. O próximo ano eu tenho que voltar com magnésio aqui na área. Né? Mas levou 4 anos nessa área. Para mim é gratificante de escutar isso, porque eu penso, que eu e o Paulo sempre a gente comenta assim, né? Tem muitas coisas que faz uma lógica terrível, né? E a gente fica vendo e fala, será que eu estou errado, né? E depois você está trabalhando com isso, então é bom que... Estamos e está dando um excelente resultado. A gente vem trabalhando com a capacitação da rede de ATER aqui do estado, que é a CAT, né? A gente tem levado isso para eles e alguns colegas lá da extensão têm voltado com resultados muito interessantes em pastagem, tá? Em grande cultura, quando eles aplicam isso. Tá? Eu comecei a fazer esse equilíbrio de bases, olhar o solo desse formato, num boletim da CAT mesmo, de agricultura orgânica, que tem um trabalho que fala disso no... Tem o boletim 2 da ANDA, também eles trabalham bastante com exemplo prático disso. Daí assim, você começa a ver o solo de outra forma, porque, por exemplo, essa ideia de fazer a calagem pela V%, você faz, aí você vai lá, a V% tá alta, mas o cálcio tá tudo desequilibrado. Você vai ter que usar calcário. Na nossa região, logo, a falta de cálcio, é muito baixo o cálcio em relação ao magnésio. É difícil você ter cálcio acima de 50%. Não tem. E eu tô chegando num outro ponto aqui, de não colocar mais carbonato de cálcio via calcário e passar a trabalhar com óxido de cálcio, porque o pH já elevou, a saturação está em 90, isso começa a me dar problema com micro. Sim. E eu estou precisando levar cálcio em profundidade, porque a gente aqui está corrigindo esse calcário que vocês estão vendo aqui, ele está sendo colocado para corrigir 40 a 60 centímetros de profundidade, porque de 0 a 20 está ok, de 20 a 40 precisa um pouquinho, e a grande quantidade é 40 a 60, por isso do gesso, né, para me ajudar no transporte de cálcio magnésio em profundidade. Só que a hora que eu uso a fonte carbonato de cálcio, ele continua alterando o pH. Então eu preciso colocar um produto agora que forneça cálcio, mas não mexa no pH. E aí é com óxido de cálcio ou hidróxido de cálcio. E a gente tem aqui já empresas que comercializam esse produto. Porque antigamente, até hoje, o que a gente basicamente tinha era o cal de construção agrícola aí, né? Cal virgem, essas coisas. Mas aqui, o ano que vem, eu devo ter essa mudança, passar a trabalhar com óxido de cálcio. Isso vai ser uma grande sacada, porque esse problema que tu está vendo aqui é o que a gente vê na prática mesmo, é muito magnésio. Só que daí vem aquilo lá,
não tem nada que me comprove assim, cientificamente, que está me falando assim, não, você é muito magnésio, está te dando problema disso, daquilo, por causa disso. Então, mas a gente vê, porque esses estudos, essa coisa do balanço de carga aí, esse é... Bom, É que nem nós falamos do 5% de matéria orgânica, né? Desde que o mundo, sonho de consumo, né? todo mundo fala isso. Por que a gente não faz uma correção de matéria orgânica também, né? Tipo, você não recomenda. Você corrige tudo, mas não corrige correção de matéria orgânica, porque a gente abandona a ideia de tentar chegar nos 5%. Bom, eu ia falar mais para frente dela, mas já que a gente tocou nesse assunto, a gente pode ir para isso e depois a gente volta nas teorias da trofobiose aqui, tá? No primeiro ano, que eu tinha 4% de matéria orgânica aqui, foi colocado esse material que vocês estão vendo também, e que hoje não tem mais nada, por isso a gente está voltando a ele, né? Material triturado, foi feita essa cobertura na linha de plantio. A intenção era a umidade, né, e ajudar na matéria orgânica. Mas, desde o início, nós sempre fizemos um manejo das plantas espontâneas um pouco diferente aqui. Não é o que vocês estão vendo aqui, mas é o que vocês podem ver aqui. A gente sempre manejou as linhas das plantas espontâneas de forma alternada, aonde eu roço uma linha e deixo a outra linha crescendo. No verão isso dá mais ou menos a cada 2 semanas eu entro roçando, aí a hora que entra roçando essa aqui já está desenvolvida, né? Com o objetivo principal de fazer com que eu tenha abrigo para inimigos naturais. Então eu sempre deixo plantas espontâneas aí, busco plantas espontâneas com flor, né, para favorecer o desenvolvimento de inimigos naturais. Então, uma coisa que eu comento sempre, eu era produtor antes de entrar, eu fui um produtor que me quebrei, mas assim, eu fiz um trabalho com um professor da Universidade Federal, que era produtor de pêssego. E ele me provou isso em 2001, que se você deixasse as plantas espontâneas, você ia ter um ganho. Então, tipo assim, resumindo, nós conseguimos, eu fazia em torno de 8 a 9 aplicações de inseticida por ano. Eu comecei a fazer 1, 2. E daí, a partir de 2001, eu nunca mais usei herbicida em pomar. Abandonei, tipo assim, nunca mais. E eu tenho assim, uma convicção disso, porque o cara me mostrou na prática. Então, no nosso sistema, eu não preciso controlar pulgão. Eu tenho pulgão nas espontâneas, então eu mantenho elevado a quantidade de joaninha aí. Quando aparece na videira um ou outro pezinho, os pulgões que estão nas plantas espontâneas faz o manejo para mim de pulgão lá. Tá? E aí, além da vantagem do controle com inimigos naturais, né, nós temos adubação verde. Então isso foi medido no primeiro ano. Então de outubro a maio, que é o pico de maior desenvolvimento das plantas espontâneas aqui, nós tivemos o aporte de 12,5, 12,6 toneladas de massa seca por hectare. Porque essa é outra discussão que eu tenho com os meus colegas. Eu sou contra você trazer as plantas de cobertura de fora. Eu gosto justamente de trabalhar com as plantas espontâneas, porque eu digo, esse ambiente, se ela está vindo ali, é porque o ambiente é favorável para ela. E também, 100% da área tem que estar fazendo fotossíntese. Isso aí. Então a gente tem a vantagem nesse manejo de aproveitar toda essa energia solar, criando abrigo para inimigo natural, né? Protegendo o solo da evaporação. Sim. Né? Não, é só benefício. E trazendo um aporte de massa seca, que é o trabalho que dá para você colocar fora e que está aí, entende? De graça, né? De graça.
O que eu estava comentando com o Paulo é porque eu saí da lápide e entrou um outro rapaz lá no meu lugar lá. E ele está com uma visão totalmente diferente. Tu chega lá agora, sabe? Tá roçadinho, baixinho, limpo, tudo limpo em volta das plantas. Daí eu falei para ele não está entendendo aqui. Ele achou que eu era relaxado. Leva um tempo. É um nó que tem que tirar na cabeça. Aí, né? Ele pensando que eu era uma largada, né? Então, agora a gente teve que rebaixar tudo ali, porque estou entrando com calcário, entrei com o composto orgânico, vou entrar com gesso, entramos com pó de pedra. Então é mais fácil de trabalhar com ela rebaixado e depois a gente volta a ela. Tá? Vamos voltar lá para falar da matéria orgânica. Antes vamos ver aqui o seu Ademar. Resolveu muito. É bastante. Tá úmido, mas... Eu ainda deixaria desse jeito, não colocaria mais água. Tá? Se o senhor achar que tem pelotinha, aquela história de passar na peneira... Não, porque quando eu faço eu já Tá. vou quebrando elas. Mas eu dou mais um tracinho, né? Esse é o ponto que o pessoal erra, de querer colocar mais água Para juntar bem. para juntar bem e aí vira uma carniça. Aí ninguém aguenta esse material aqui. Então pega só Vou dar mais uma misturada. deixa só o... Tá formando bolinho, né? Tá com umidade. Tá com umidade. Tá diferente de quando a gente pegou no início e agora você sente a umidade na mão, ele tem aglutinação, então eu prefiro não pôr mais água aqui não. Se o senhor quiser só puxar para cá para tirar da porta Vou dar aí, mais uma mexidinha. mais um tombo. E aí, pega um desses ferros que a gente tem aí, que é o nosso termômetro, e põe aí pra gente ver o que acontece. Eu tenho a minha teoria. Aqueles isolador embaixo que você tinha arame para quê? Para lebre? Aqui é para Coati. Coati. Eu achei interessante. Algum bicho está Na linha de cima ali ainda tem, que ali não atrapalha a gente passar, então ele fica, né? Mas no primeiro ano fica aquela disputa entre a parte fitotécnica e a parte enológica, que fica querendo aguardar aumentar o BRICS. E o Coati chegou no final de semana aqui e comeu tudo. Nós perdemos a primeira produção por Coati. Com uma planta coberta, você colhe ela super madura, super boa, né? Deve dar um BRICS. E com isso, a gente falou, o que a gente faz? Vimos a possibilidade, falei, vamos experimentar com o... E funcionou. Você coloca quatro... É uma coisa simples, né? Você coloca quatro fios de arame. Nossa, lá é lebre, a lebre é filha da mãe. A lebre eu não consegui segurar com cerca elétrica não, viu? Eu já tive lebrão aqui, né? A única coisa que eu consegui foi com tela de galinheiro cercando toda a área. Lá nós temos, principalmente na maçã, a filha da mãe da lebre, ela come a casca. Sabe o que eles estão usando para lebre? Cabelo. Isso. Não, cabelo, Já, mas não é tão eficiente. Tenho uma barbearia aqui, já peguei cabelo lá dele e trouxe. Não é eficiente. Choveu, irrigou, lava o cabelo ali, sai o cheiro, não vai. Então a única coisa que eu consegui foi cercando a área, as áreas ali em cima, tudo com tela de galinha. Mas voltando ao teor de matéria orgânica no solo aqui. Então eu imaginei que com 4% de matéria orgânica aqui, 40 miligramas por decímetro cúbico, colocando todo esse aporte de casca de árvore aqui, fazendo o manejo das espontâneas, colocando mais 12 toneladas de massa seca por área, estaria tranquilo. Aí você vai acompanhando a análise de solo, a matéria orgânica caindo. 2,5, falei, parou. Preciso entrar com uma fonte de nitrogênio, que só isso não está dando. Então por isso a gente passou a entrar com farelo de mamona aqui para colocar. Então, porque nós estamos numa situação parecida lá. Fiz análise agora de solo lá no CPRA lá, então está entupido, está com 4, 5% de... Só que você vê que as plantas estão com fome de nitrogênio. É isso que eu estava falando para o Paulo ali, tipo assim, é visível a fome de nitrogênio, mas tem bastante matéria orgânica, quer dizer, ele está tudo complexado. Mas agora se tu estimular, ele vai liberar, vai fazer tudo isso. Então essa vai ser uma coisa boa para mim. Não sei se, só para tirar essa dúvida,
Eu vi esses dias, a gente pegou uma apresentação que tanto a parte de madeira, no caso, como até o bagaço de cana também é maior e tira muito nitrogênio. Do processo. E aí, a ativação vai ajudar nisso? Isso, por isso que eu estou entrando com bocashi, né, que eu vou colocar aí uma população de micro-organismos para ele não competir com o nitrogênio que está no solo. Porque senão ele, em alguns casos extremos, ele chega a amarelar a planta de tanto nitrogênio que os micro-organismos daqui roubam no solo para quebrar o carbono que tem nesse material. Para frente ele devolve, mas naquela fase... No primeiro ano ele rouba. Né? É por isso que ela está jogando nitrogênio, né, com o farelo. Não, e por isso que é importante você fazer esse aporte anualmente também, que nem você falou, você já colocou o composto pronto, que ele já tem uma quantidade de nitrogênio disponível, daí você coloca isso em cima, você traz mais nitrogênio do bocashi, então porque se você colocar só essa serrapilheira do jeito que está aqui, ela vai tirar nitrogênio, na verdade você não está adubando, você está Isso, no primeiro ano tem isso. Isso, tem que tomar cuidado. Bom, quando você faz aporte grande, né? Aí nós passamos a olhar o solo com base na teoria da trofobiose, usando muito dos conhecimentos que tem da Ana Primavesi, né, que talvez seja o material mais facilmente disponível para a gente. Então nós tivemos aqui algumas situações curiosas, né? Então no primeiro ano, na IAC Ribas, apareceu antracnose no cacho. Aí você vai verificar por que a planta ficou doente, e você vê que existia ainda um desequilíbrio entre o cálcio e o magnésio aqui, né, que mesmo sendo uma área orgânica, aplicando equilíbrio de base, o teor de magnésio ainda estava muito alto em relação ao cálcio. Então, nós passamos a fazer uma pulverização de calda bordaleza na região dos cachos para proteger o engaço, não pensando no tratamento fitossanitário, mas numa adubação de cálcio para esse cacho. E com isso a gente conseguiu segurar e ter esse controle. Num dos anos, não me lembro mais agora a sequência deles, apareceu, e esse ano capaz da gente encontrar um ou outro lá para baixo, erinose, o ácaro da videira. Então os professores, quando viram isso daí, nossa, precisa pulverizar porque vai acabar, não sei o que. Falei, deixa eu dar uma estudada, ver o que é que correlaciona com ácaro, né? E a gente vê que o ácaro ele aparece nas plantas quando há uma deficiência de enxofre, né? E de fato, no início do experimento, a gente sempre fez análise tendo o enxofre, né, acompanhando, o enxofre estava abaixo do ideal. Mas eu não me preocupei tanto com esse enxofre, mesmo porque a gente estava corrigindo, equilibrando o cálcio a 20 centímetros de profundidade e a 40, e eu não precisava do gesso ainda para entrar. Usava um enxofre aqui só num sulfato de zinco, né, de fazer folhar, né? Mas a hora que apareceu o ácaro, eu falei, bom, tá na hora de levar o cálcio e magnésio em profundidade e preciso colocar enxofre na parada. E aí entrou o gesso agrícola para a gente estar colocando nele. Dois coelhos já não cacetaram. E os professores, mas você já pulverizou? Eu falei, não, na safra, porque era final de safra já, né? Eu falei, na safra seguinte eu vou corrigir o solo. Você tá louco, isso daí vai empestear. Corrigir o solo, não apareceu mais ácaro. Até os professores brincam que isso daí foi um grande quebra de paradigma para eles, né? Mas o fato é que então o ácaro corrigi com enxofre. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas toda a minha formação foi trabalhando com hortaliças, né? Desde a graduação, por onde eu passei antes de chegar aqui, no IAC e no IAC, né, sempre com hortaliças, e vim atender fruticultura agora por uma demanda regional e por não ter mais pessoas, colegas aqui para estar trabalhando com a cultura. Então, eu não conhecia a exigência dessa cultura em relação a manganês. Isso também não sei.
né? Eu estou ignorante nisso. E ele se mostrou extremamente exigente. Manganês. Mas as nossas áreas lá Geralmente tem excesso. é excesso, ele é alto pra caramba. Então, dentro do equilíbrio, ele precisa ter pelo menos 20 miligramas por decímetro cúbico. Os solos nossos aqui não tem. Talvez por tantos anos colocando calcário, esse calcário já... O pH está alto. Né? ele já indisponibilizou esse manganês na área. Começou a aparecer aqui no vinhedo uma planta chamada rubim, né? E ela é indicadora de baixo teor de magnésio no solo. Então aqui quando chegou a 4 miligramas por decímetro cúbico de manganês, começou a aparecer o rubim e começou a aparecer deficiência nos materiais mais produtivos, que no caso, nos últimos 2 anos foi a Serribas e nesse último ano na Isabel Precoce. E o rubim pra gente... Planta espontânea, né? Não, e o rubim pra gente é indicativo de solo fértil. Todo mundo fala que é terra gorda, que não sei o que. Sim, mas deficiente de manganês. Olha, que coisa. Tá? Então aqui nós, eu não sabia, não. Aqui nós fizemos sulfato de manganês no solo e estamos fazendo foliar para compensar essa deficiência. E esse ano eu quero entrar com diagnose foliar, que até então eu não tinha feito, para realmente acertar o controle desse manganês. Pois é, isso é uma das coisas que eu estava comentando com o Paulo, essa do... Eu cada dia me convenço que nós temos que trabalhar com análise de solo, folha e a produtividade, esses 3. Eu não sei se tu que o pessoal agora está trabalhando muito com aquele balanço nutricional, o índice de balanço nutricional, o pessoal de Botucatu. Pegando dentro dos tensiômetros e medindo condutividade elétrica. E eles estão fazendo, é uma coisa que trabalha justamente com balanço, eles não estão preocupados com o nutriente individual. Sim, o equilíbrio. O equilíbrio de base é isso. E eles agora têm um programa computacional extenso, né? O pessoal de Botucatu, da IPAGRE, lá da Universidade de Santa Maria, que estão trabalhando meio junto. É o Marco Tecchio, né, que mexe com isso, Botucatu, né? De certa forma a gente faz isso aqui. E isso mas é tudo racional, né? Se a gente toda essa história do equilíbrio de base, a hora que a gente acerta o solo, ninguém está perguntando se é para videira, se é para alface, para batata, nada. Eu estou equilibrando o solo em termos de nutrientes. E é impressionante a correlação que isso dá na presença, ausência de pragas e doenças. Porque aquela história que a vovó falava que come de tudo um pouco para você não ficar doente, a planta é exatamente isso. É a mesma coisa. Tá? Então, nós estamos fazendo esse tipo de correção para acertar a parte dos micronutrientes de uma maneira geral, porque é o que eu sempre falo, a Ana Primavera nos fala que precisa de 45, 46 nutrientes no solo. Nós técnicos, quando muito, olha para 13, mas corrige 5 ou 6. Não pode obrar. fica mais nos macros. E o resto, né? Então, nós já tínhamos feito uma aplicação no segundo ano aqui de pó de pedra, pó de rocha, e esse ano entramos novamente com a aplicação à base de 500 gramas por metro quadrado de pó de pedra nessa área. Ela foi a primeira que foi passada aqui logo depois que foi roçada, com o objetivo de trazer um pouco de cada um desses nutrientes que precisa ali, traço dele, né? Então o pó de pedra vai me atender essa demanda. Tá? 500 gramas por metro vai dar 5 toneladas. 5 toneladas por hectare. Minha expectativa é ficar aqui uns 4 anos sem precisar voltar com ele nessa área. Tivelli, só uma perguntar, o pó de pedra que você utilizou aqui, você tem alguma análise dele, dos conteúdos dele? Tem, vem cá ver. Essa é outra discussão lá, até nós temos um trabalho lá que foi encomendado por umas empresas lá no Iapar, foi feito e Não, mas é bom.
Esse é o pó de pedra que a gente está usando nessa safra. Nós temos no estado de São Paulo apenas 3 mineradoras registradas no Ministério da Agricultura para fornecer pó de pedra para a agricultura orgânica. Tem essa. Porque Mas é isso que daí você não compra material errado. Porque o grande risco que existe é você ter metais pesados nesse material. Então nós temos aqui no estado de São Paulo uma mineradora em Lençóis Paulistas, outra aqui em Tietê, Pereiras, e a outra em Limeira. Limeira e Lençóis Paulista é basalto, e Pereiras, Tietê é uma mistura de 4 pedras que eles fazem, Então é um material rico em cálcio, magnésio, e tem todos os outros elementos. E respondendo a pergunta do Toquinho, eles me mandaram com a análise do produto. Então tiveram aqui uma só para corrigir eu falo que é uma falha. Eu peguei alguns cursos aqui, o pessoal incentivando a comprar o pó de pedra do depósito e aplicar. É um apoio ou para você não vai fazer tanta diferença? O risco que eu tenho é que o material de pó de pedra que se encontra nos depósitos de material de construção, primeiro ele não tem essa granulometria. Muito grosso. Ele é mais grosseiro porque é o que eles usam hoje para misturar com a areia e fazer a areia usinada, que é utilizada para fazer os blocos de concreto. Então é um material mais grosseiro. E o pior de tudo é que você não consegue análise. Eu já fui em material de construção aqui, tentar a análise do produto para ver se me servia, E você não consegue. Os caras não fornecem a análise do material. E o risco é ter chumbo, ter arsênico, cádmio, ter metais pesados acima do permitido para a agricultura orgânica. Então, numa área orgânica, nós não podemos nos dar os luxos de pegar esse material aí em qualquer lugar. Eu acho que sem um laudo nem pode usar, Não pode. Aí o agricultor teria que mandar fazer. Se o produtor chora para pagar 50, 65 reais para uma análise solo, imagine fazer para cada um dos elementos aonde custa 65 reais cada elemento. A análise metal pesado deve ficar uns mais de R$1.000 aí. Então não dá. Tem alguma coisa de silício? Tem, 55% é silício aí. Então Bom, isso aqui é o material que o Léo falou que está lá em cima e que vem vindo para cá, Infelizmente vem com muito mais lixo do que a gente gostaria, mas a gente vai fazendo essa separação. Esse é o material peneirado e aí o que sobra dele volta de novo para a pilha para material. Então foi desse material que eu apliquei ali. É um material que foi, como eu falei, foi analisado esse ano, sem problema de contaminação de metais pesados. A gente já suspeitava disso, porque São Roque não é uma cidade industrial, e a poluição da cidade de São Paulo não vai para cá, ela vai para o interior do estado, que poderia trazer um pouco dessa contaminação. Nossa maior contaminação, a preocupação aqui é plástico, que não tem jeito, o pessoal traz e sempre vem coisas. Joga junto, Teve uma época que a gente recebia pessoal que faz jardinagem, não sei o que, Então a gente recebia o material deles e a gente acaba pegando um outro que joga os galhos por cima e o lixo por baixo, E vem aí, descarrega e depois, na hora que você vai ver, tá aí descarregado. Então é desse material. Como não é feito as pilhas de compostagem tradicional, de revolver, de manejar a temperatura, esse material tem uma grande sementeira. Então aqui está vindo muito caruru, muita mamona, o que para o meu sistema ali é interessante. Então acabamos usando, se quiserem aproveitar já de ver aqui é um material um pouco mais rústico, do processo que se assemelha ao que está lá no fundo. E o sonho de consumo do pessoal da prefeitura é ter uma esteira rotativa, legal. Uma peneira rotativa para poder processar todo esse material. Aí o pessoal bate ali e vai. E hoje, dentro do IAC em Campinas, eles separaram na Fazenda Santa Elisa, lá, que é uma fazenda de quase 1.000 hectares, 17 hectares no fundo dela, e fizeram essa parceria
com a Prefeitura Municipal, com a SEASA e com a empresa de tratamento de esgoto. Com a Nossa, Ceasa. junta lodo com o resto de Ceasa e daí dá um Ceasa, compostão. nossa. Eles estão processando 100 toneladas por dia. Olha, E da SEASA eles tiveram que barrar, porque a SEASA não consegue separar os inertes. manda lixo junto. Manda lixo junto. Então eles cortaram e falaram, enquanto vocês não acertarem aí o material de vocês, a gente não pode... Eles é bom porque é fruta. É rápido, né? É decomposição. E foi o que ficou mais caro para fazer, porque como é fruta e tem chorume, eles tiveram que impermeabilizar o solo, eles fizeram embaixo de cobertura plástica a usina verde lá, para evitar o escorrimento de chorume. E no fim do SEASA não está vindo porque não consegue separar o lixo. Então aqui é a maneira que eles vão recebendo, né? Aí os galhos maiores vão triturando, mas olha a quantidade de porcariada que vem junto, né? Mas ainda que, tipo assim, isso aqui é uma das coisas boas, né? Uma solução boa para a cidade e para vocês aqui. Para tem material, todos, né? para todos. Que na hora que você for fazer o peneirar, é mais tranquilo de separar o lixo daí, né? Ah, não é não, viu, João? Nossa senhora, precisa ficar em cima para não entrar com lixo, porque... O ideal seria não... Ó, mas eu sei que isso aqui, a minha mulher fica doente lá, que ela briga no prédio que a gente mora, porque nós estamos num prédio pequeno, não tem nenhum ignorante lá e não conseguem separar os lixo do lixo orgânico. Reciclável. Mas é impressionante, sabe? Mistura, o cara chega, não tá nem aí, joga na lixeira, mistura os dois, sabe? E pessoas cultas, cara, tipo assim, como é que o cara não tem essa consciência, né? Há algumas décadas atrás havia na entrada de São Paulo aqui uma usina de compostagem ali na Imperatriz Leopoldina, né, que recebia lixo orgânico do município. E os agricultores passavam, descarregavam na CEAGESP, passava lá, carregava e levava para a fazenda. Você vai hoje no vaso, né? Eu acho que tinha um... Ou tinha um outro mesmo. Meu aprovado é Mojimirim. Meu pai comprou isso aí uma vez, que vinha tudo que é tranqueira no meio. Cara, você vai hoje ali para o lado de Mogi das Cruzes, Salesópolis, você passa na estrada assim, você vê a terra brilhando, não é ouro nem diamante, é caco de vidro. Nunca mais você tira aquilo dali, né? Que o plástico você vai catando, mas caco de vidro é difícil. Estou entrando aqui para mostrar para vocês quebra-vento. Tá? Então eu tenho desse lado aqui todo um quebra-vento feito de murta, que já estava aí. Né? Até quando eu vim para cá, tinha a história do amarelinho com laranja. Fiz uma consulta para os colegas da área se eu precisava arrancar, erradicar esse material. Eles falaram, você está numa região de citricultura? Eu falei, não. Então fica tranquilo. Então isso vem sendo mantido e só podado. E aqui um quebra-vento rápido, feito de girassolzinho, margaridão, né? Que é um excelente alimento para pássaros, veja as maritacas aí, pintacilgo. Então a gente sempre procura ter esses pássaros por aqui, né, que eles ajudam também em algum manejo, que é onde tem esses, tem outros, né? E na uva, depois na colheita, a gente tem que tomar cuidado com sabiá do campo, bem-te-vi e tico-tico, que nessa última safra me deu uma maior dor de cabeça. E morcego também, não sei se aqui tem, mas não tive problema de morcego. E o material ele é excelente para picar, né, e fazer a cobertura que vai lá, esse margaridão, né? E esse deve ter uma relação mais baixa. É facinho de formar ele. Essa cerca viva, tenho ali um pedaço de mata, né, o antigo bananal. E ali embaixo tenho a área de APP da unidade, que é mata. Eu estava vendo essa tua estrutura aqui, porque na Lapa, o município que eu estava, é um lugar alto e de muito vento. Eu tinha uma estrutura muito mais reforçada com essa, o vento não arranca inteiro. No primeiro ano que nós colocamos, antes de completar um ano, nós tivemos uma microexplosão atmosférica aqui que me fez um estrago. Tá? Mas no geral, sem ser esses tornado que passa, né, isso tem aguentado. E essa também, eu comentei com o Paulo quando eu estava vindo para cá, aprendi com um produtor, que ele falou para mim assim, que era loucura pôr o plástico caro, porque eu coloquei plástico bom, garantia de 8 anos e tal. O plástico não arrebentou, mas arrancou toda a estrutura.
Daí ele me falou assim, não, você tem que pôr aquele bem baratinho, porque se o vento vir... Tem que estourar o plástico e não a É estrutura. isso que ele falou para mim, e depois para você repor é bem mais barato. Bom, vamos falar agora da quebra de dormência. Esse aqui é um assunto interessante. É um ponto-chave dentro do processo, né? A gente não pode usar os herbicidas que tem por aí para fazer esse manejo, né? E aqui até agora o que a gente vem utilizando é, antes da poda, a gente vinha fazendo a irrigação manual, colocando 10 litros de água por planta no primeiro dia e depois 1 litro por planta nos dias subsequentes até a poda. Deixar ela bem... Encharcada. Que era o ponto para começar a inchar as gemas, né? E aí entra com a poda. Então isso eu, o seu Ademar, ele durante a semana, eu de final de semana, vinha aqui e fazia essa irrigação nas plantas. E cada vez mais a gente, junto com os produtores aí, tem entendido que a umidade no solo é um ponto-chave para a cultura, para esse despertar. Haja visto o que eles fazem no Nordeste. Sim. Né? Eles manejam lá a planta com água e tesoura. Né? E esse ano que vocês estão vendo aqui é uma situação nova para nós, porque tanto a IAC Ribas, essas 3 linhas, como a Isabel Precoce, elas não perderam folha, ou muito pouca folha. Elas tiveram de dezembro a março um volume extraordinário de chuva, com 200 milímetros de chuva todo mês, em março batendo 320, né? Abril com chuva, e elas estão aí, não secou. Veja, não... E agora você vai derrubar ela ou não? Estamos vendo com os professores como que a gente vai fazer. Se vou passar uma cauda sufocáustica, né, que é o que normalmente a gente faz, aqui no inverno, né, faz uma aplicação de cauda sufocáustica para iniciar o processo de acordar a planta. E a irrigação vai vir esse ano para nos favorecer nisso, porque dá um trabalho medonho aí ficar regadorzinho por planta colocando tanto de água. tensiômetro. Isso também está vindo esse ano para cá. A gente já chega lá nele. Complementa com a água a poda, a gente vem e aplica a cauda, a cauda do alho. Extrato. É. Macera e Isso. puro e pincela. Exato. 200 gramas num litro, né? E faz, deixa 48 horas esse material fermentando. Pincela a gema daí? Pincelo gema por gema. Então, porque teve um produtor de Santa Catarina, eu não sei, ele me falou que ele faz esse macerado e ele só colocava no ponto de corte. Então, tipo assim, primeiro ele cortava... colocava em cima ele cortava a gema aqui, né, e daí passava só no corte, por coisa. Daí eu estranhei, porque foi... Mas ele me disse que brotava 100%. Mas lá também tem frio, a questão é a condição, né? Não, a gente passa em todas as gemas, né? Você vem cortando isso daqui, em cada geminha você passa... Você tá podando com 2, mais ou menos? Isso. Então você tem plantas que brotam melhor, né? Aqui falhou, poderia ter um ramo, né? Mas isso a gente vê no convencional também. Sim. E daí também você tem a possibilidade de puxar. Tudo. E aqui se tu meter um serrotinho agora na coisa, às vezes ele estimula. Exato. O que talvez eu faça esse ano é repassar a aplicação, porque eu tenho feito uma única aplicação de calda de alho. E a gente vê o pessoal por aí abusando nos herbicidas, fazendo mais de uma aplicação. Que usa calcinamida, né? Dormex, faz 2. A Dormex agora na maçã já virou rotina, a aplicação dupla, porque os resultados são mais efetivos. Porque ele é de contato também, ele tem que pegar na gema, então o cara passa... Mas é muito comum a gente ter situações como essa daqui, ó.
aonde um caso desse aqui, a tendência é podar aqui, tentar trazer aquele galho para cá, né? E ir consertando, mas você tem sempre a área em formação, né? Uma discussão até que a gente estava tendo ontem, por exemplo, Nós vamos na estrada discutindo que a gente gosta. de fazer igual o pessoal faz lá em Santa Catarina, que eles fazem isso aqui, eles tiram aqui e deitam esse galho para poda, todo ano, né? Então todo ano você vai ter uma poda de um galho novo, né? Só que teria que ter um esporãozinho aqui também, a cavalo e o esporão. Você corta esse curto e deita aquele, né? Esse aqui tá perfeito porque Para fazer o que a gente pensou. Então, mas aí você nunca estabiliza a produção. Você sempre vai ter material novo. Você sempre vai ter uma área nova, você não vai ter uma possibilidade de ter uma maior produtividade. Mas enquanto você não forma, você vai tentando formar isso daí, mas tem um limite para isso. Ó, essa planta aqui foi podado aqui, não veio. Não formou, né? Então vai tirar um outro galho desse aqui esse ano para levar para lá. E como aqui é um vinhedo experimental e educacional, porque aqui vem os alunos do Instituto Federal fazer poda. Então a Bordeaux, ano passado, foi toda podada por eles. Isso é pepino também. Eu falo sempre. A gente tem que usar essa parte de equilíbrio, né? Mas você começa a ver umas coisas estranhas. Eu não sei se eu já vou ver por aqui. Mas tipo galho que vai para lá e depois volta para cá. Tá aqui, ó. Vou aproveitar o espaço. Você começa a ver umas coisas estranhas. Então isso foge um pouquinho do padrão do olhar que a gente tem no comercial. Sim. Né? Eu até comentei com o Paulo, visitei o produtor. E essa é uma planta marcada, que é a planta que a gente faz avaliação de produção. Que eu vi num produtor isso. Eu achei um barato porque assim, o cara tá cheio dessa situação. Ele não tem um sistema de poda, mas o que eu falei assim que eu achei fantástico é que ele não tem um espaço vazio. Ele aproveitou, então, tipo assim, dentro da... Que se dane a belezura hipotética, né? O que eu fiquei fascinado porque o cara não tem um espaço vazio, ele aproveita tudo, quer dizer, então na ideia dele ele não está errado. Ele falou, tem que usar o espaço, então ele faz muito disso, puxa galho daqui e dali. Qual que é o objetivo? É ele ter produção em área total. Então eu falei, como é que você vai condenar o cara? Está correto, não tem a beleza que a gente é acostumado, vai para cá, para lá, mas isso é de menos, né? O importante é a competência. Eu não sei se é de mestrado ou doutorado, que eles usaram na Niagara, lá em Maringá, e ele equivaleu a 4% do Dormex. Eles fizeram o destilado da folha e usou tanto o hidrolato quanto o óleo que saiu. O que saiu daquela mistura, eu quero usar esse ano, quero testar lá. E ele foi assim, deu o mesmo nível de 4% de Dormex. Eu achei fantástico. Só que eu não vi mais repetição daquilo, porque é uma coisa que é mais a nível de pesquisa também. Você tem que destilar, né? Então, sim. Mas eu estava pensando, mas do jeito que eles fazem lá, que aproveita tudo, até uma panela de pressão, se você tirar a válvula, colocar um caninho e fazer ele vai funcionar. Então, tipo assim, essa é uma das coisas que tem que testar, porque assim, foi o trabalho que eu... Mas deu resultado. Tem uma hoje existe dentro da portaria 52, lá do Ministério da Agricultura, um produto destinado a... tipo um ácido giberélico. Né? Que é o permitido na agricultura orgânica. Então, aos poucos vão aparecendo alternativas, mas hoje o que a gente tem é isso. O Progibe, ele não é orgânico. Não é essa função, mas eles podem, mas é uma coisa. Então, falando que teoricamente para alcachofra, né, tem já essa função, para uva ainda não. Abacaxi e até para uva, no caso da Vitória, para questão de alongamento de baga e tudo, né? Que ele pode ser usado para alongamento de baga, até para fazer ralhamento químico. Bom, nós paramos aqui também por causa do tensiômetro. Então essa safra a gente está vamos fazer um monitoramento da umidade no solo em duas profundidades, né? Porque
porque hoje a percepção que a gente tem é que só essa água que cai aqui no meio, ela não irriga, não é o suficiente para a planta como precisa. Tanto que o sistema que a gente vai colocar aqui é de microaspersão, não vai ser de gotejo. Aquele com bailarina. Isso, porque a gente quer também molhar as plantas espontâneas. As plantas espontâneas também é importante para nós. Então, nós estamos hoje com 2 baterias, né, em profundidade, vão ser 8, que é o que eu achei que o Toquinho vinha para cá amanhã, porque amanhã aqui a instalação, né, e a partir daí o monitoramento. Então, ele está só protegido, mas né, é um tensiômetro, 2 profundidades, nós estamos aí com 30 e 60 centímetros de profundidade. Né, e fazendo esse acompanhamento aí das leituras, acompanhando com a curva de retenção de água no solo e, enfim, dizendo se precisa molhar, se não precisa e quanto precisa molhar essas áreas. E eu falo que dá diferença porque este ano, no coletar a amostra de solo, nós pegamos na entrelinha, que é onde chove, e eu fiz uma amostragem também na linha. Onde está mais seco, e a diferença foi muito grande, porque como esse ano choveu muito, né, diferente de outros anos, você vê potássio aqui na entrelinha foi embora, e aqui tem potássio. Boro na entrelinha foi embora, aqui tem boro. E de quando em quando a gente sacrifica uma planta ou aproveita uma planta que morre, coisa assim, e fazemos uma trincheira. É isso que eu ia perguntar. Vocês chegaram a fazer então? Várias, todo ano a gente faz. E como é que está essa profundidade da raiz? Então, como eu não tenho toda a experiência com a videira, a minha percepção é que é um sistema radicular muito menos desenvolvido do que eu esperava. Eu também, tipo assim, eu tenho essas coisas quando se abre, você não vê em profundidade, muito pouco. Ela não está tão superficial, mas é um volume de sistema radicular pequeno. Né? Agora aqui, se você abrir, com certeza está cheio de raiz. Sim, as raízes das plantas espontâneas, elas vão até 1 metro de fundura que a gente cavoca, você acha elas, né? Mas o que eu tenho notado lá, ó, por exemplo, a gente plantou o cavalo, daí enxertou em agosto, estava com 1 ano o cavalo no chão. Né? E em setembro o produtor plantou melancia no meio. Ele fez enxertinho, vou aproveitar, vou plantar uma melancia. Ele fez as covas aqui no centro. E tinha raiz pra caramba de uva. Não, aqui sim, no uva, meio. sim, a uva tá... Assim, mas a raiz fininha, ela vai. Mas lá que você pegar no pé da uva, ela fica com aquelas raízes grossas e parece que aquilo não dá volume, né? Agora a gente não vai ver aqui onde que foi feito a última trincheira, mas a gente cava daqui até o outro meio que cabe uma pessoa lá dentro, né? E quando eu tenho o cavalo plantado para enxertar no ano seguinte, você vê que as raízes saem só lá embaixo no primeiro, segundo nó e para cima não solta. Que tu deixa que essa é outra discussão que a gente tem sempre, o tamanho da tua estaca de 20, cavalo. 25 centímetros enterrado. Porque lá vocês fazem mais, né? Faz que nem em Jundiaí ali, que eles cortam, faz aquela caneta, né? Planta com a caneta e enterra até... Eles querem mais raiz, né? Mas não muda nada. Você chegou a fazer uma trincheira nesse teu? Isso que tinha que Precisa fazer para ver, porque essa é uma coisa que a gente precisava comprovar, né, se realmente essa leva mais raiz para baixo, porque senão você está perdendo tempo, né? Porque teoricamente ela vai mais superficial. Né? As minhas raízes aqui, elas estão fundas, elas não estão superficiais. Então, a hora que você abre a trincheira, você não acha a superfície em cima. Isso é uma coisa boa. A explicação que eu tinha, que nem lá no Nordeste, o pessoal usa muito 313, quando aquele solo salobro que fala, né? Eles não querem que chega lá. O 313 ele é mais superficial mesmo, pode encher. Já o 572, 766, a explicação é que a raiz é funda, mas a teoria... Aqui está funda. Mas essa é uma das explicações, até porque ele tolera melhor a pérola também, justamente porque esse volume da raiz dele é maior. Bem lembrado, a segunda vez que você fala de pérola. Eu não tenho pérola aqui.
E pela teoria da trofobiose, quando você tem acima de 40 miligramas por decímetro cúbico de cálcio no solo, ele se torna desfavorável ao desenvolvimento de cochonilhas. Então, a hora que você acerta o cálcio no solo, você vai reduzir a predisposição da planta para... A gente não escuta ninguém falar disso. E lá tem problema, sério. Não, tem. Aqui também, nossos produtores também tem, né? Mas sempre usando desequilibrado, tem muito mais magnésio, né? Não, essa do desequilíbrio é real em quase todas as propriedades. E na nossa região em particular, porque o calcário é de graça, mas lá tem poucas de calcítico. 90% dolomítico. Aqui também, tem muito mais dolomítico do que calcítico. Jazida de calcítico. E daí é mais barato, né? Tipo assim, lá em Curitiba, na região, lá você gasta no frete. É a mesma coisa aqui. É muito barato. E vocês lá estão igual a gente aqui, tem pedágio para tudo quanto é lado, né? Então isso encarece uma enormidade o processo. E os tratamentos que tu está fazendo agora, como é que, dos 4 que tu está fazendo, como é que está os resultados? A homeopatia sempre é o mais produtivo. Que maravilha. Sempre é o mais Então produtivo. você não está fazendo nada além da homeopatia nesse tratamento? Não, Que maravilha. não. É aquele protocolo de homeopatia que você passou pra gente lá. Isso. Então esse protocolo a gente acompanha com essa empresa de Jaú, a Homeopatia Rural. Ele tem dado uma ou outra mudancinha de um ano para o outro, mas basicamente a gente faz uma primeira aplicação de arnica paulista, né, que é o H21 dele lá, antes da poda, né, e nos primeiros anos era semanal a aplicação e agora no último ano ele passou para quinzenal, que no entendimento dele a planta já está sensibilizada, não precisa aplicar toda semana a homeopatia. Essa aplicação da arnica paulista ele vai até o início de formação das bagas e aí depois troca para mercúrio tartárico, que vai até o final. Só esses dois produtos? Só esses dois preparados homeopáticos. Que beleza. É isso, então temos que também trabalhar com isso. E depois da colheita você continua aplicando? Sim. Continua aplicando. Continua aplicando. Isso é a coisa chata que eu falo para ele lá, né? Falei, olha, o nosso produtor não está acostumado com isso. Depois da colheita, abandono. Mas isso é uma filosofia que a gente bate. E até no convencional é difícil. Agora já estão começando a mudar de... Porque tipo assim, tá todo mundo batendo, daí já... É, a adubação de agradecimento lá que o pessoal de Santa Catarina fala, né? Que você colhe, tem que agradecer a planta e fazer continuar fazendo manejo. Ah não, se não manter a folha, daí não tem reserva depois. E esse plástico quanto tempo aguenta? esse plástico ele foi renovado há um ano atrás. Em função do estresse que ele sofreu logo no primeiro ano, que passou um tornado aqui realmente, que foi coisa feia, matou até pessoas aqui no município, né? Então ele foi renovado agora um ano atrás, ficou 17 mil para pôr só o plástico aí, o material sem a mão de obra de pôr, né? Então eu não tenho a longevidade dele, eu achei que durou muito pouco. Eu tenho produtores onde não passou esse pé de vento, né, que está lá. Sim, sim. Né? É isso que eu escutei, o depoimento de vários produtores falando justamente isso. É barato, que é para pegar o mais fino, porque se o ano corre normal, ele aguenta a mesma coisa de um... Tanto que na 15 de novembro, que nós vamos visitar também, eles estão trabalhando a limpeza do plástico. Sim, sim, isso. Mas também não é fácil isso também, essa parte da limpeza também. Vamos pensar o lado prático da coisa. Não é uma coisa simples, né? Eles estavam, a vinícola ficava numa estrada de terra. R$4 o metro quadrado do plástico assim, né? Que é mais ou menos R$1.700 a bobina de 400 metros quadrados. Uhum. Agora você vai comprar do outro, você vai pagar pelo menos o dobro, né? Ou mais. É cara a brincadeira, Ele precisa realmente ter um propósito de estar sendo utilizado, né? Porque senão, e cumprir esse propósito. Mas é que também em compensação, né? Você tira o humilde daqui, né?
Pô, diminuiu bastante, né? Porque alguma outra coisa tem. E essa é uma preocupação nossa, né? Nessa safra nós tiramos aqui com 2 aplicações de cobre. A safra toda. Minha preocupação é o acúmulo de cobre no solo. Aquela cauda cúprica que eu falo, você chegou a usar aquela que é com usa linhaça e vinagre? Não, o que eu utilizei até agora aqui foi sulfato de cobre ou calda bordaleza. Mais calda bordaleza do que sulfato de cobre. Então essa cauda cúprica o pessoal da Embrapa de Cascata que desenvolveu já faz tempinho. Eu cheguei a usar uma vez no pessegueiro e ele funciona bem. Só que ele vai 200 vezes menos cobre do que a cauda bordaleza. Você usa, sabe, a quantidade mínima dele. É que a ideia parece que é o vinagre com a linhaça. Que a linhaça faz aquele filme assim, diz que é um pouquinho de cobre que está ali faz o mesmo efeito de uma quantidade maior. Será que não é porque ela dá uma cola, uma aderência melhor na folha? Sim, porque ele fica uma gosma que lá quando você faz eu fiz, ele faz a linhaça com o vinagre, ele faz uma meleca, sabe? Um negócio bem... Porque num vinhedo descoberto faz todo sentido isso. Agora num vinhedo coberto é difícil ter chuva que molhe a folha aqui. Não, é que eles falam, por causa daí a quantidade pequenininha de ser sim. Porque ele foi desenvolvido justamente com a preocupação dessa, porque no Rio Grande do Sul 99% das áreas está com excesso de cobre. Então, eu andei olhando alguns trabalhos de lá, eles mostram todo o acúmulo de cobre na raiz, né? Lá tá frio, né? Mas eu não encontrei nenhum trabalho que diz qual que é o ponto que, prejudicial. Então, isso também é uma coisa que, porque teoricamente eles continuam produzindo. Agora eles estão preocupados com o volume que tem lá, né? Tipo assim, mas eles continuam produzindo nas áreas. Qual que é o limite de toxidez? Isso eu não sei também. Eu não encontrei essa informação ainda. E aqui, como começou os trabalhos em 1928, foi utilizado muito cobre. Antigamente era só isso. Tá? A gente tem algumas bacias de retenção aí que às vezes a gente vê a evaporação que tem ali esverdeia de tanto cobre que foi colocado. Sim. Então aqui eu comecei com 10, 12 de miligramas por decímetro cúbico, né? Onde eu preciso de 2. Já começou mais alto. Mas são preocupações que a gente tem que ter. Quem está na orgânica tem que... São realidades, né? E agora está surgindo um monte de molécula nova também que o pessoal está liberando. Óleos, né? Essenciais aí que tem um produto novo aí mesmo que a gente vai testar, né? Pantraquinose, que é da Dinagro lá. E muita coisa biológica, né? Biológico, muito. Eu não usei bacilos aqui ainda, né? Não tive a oportunidade de usar bacilos. Mas olha... Hoje está tendo lá em Guarapuava um seminário de... alternar, né? Isso também, né? Que nem Mas aí experimentalmente... Não, isso. Não pode. Que nem a homeopatia, o lugar que está... As áreas, os experimentos com homeopatia, você está fazendo só homeopatia ou você faz essa bordaleza também? Não, faço a bordaleza também. No caixa. Naquelas 3 linhas de cima descoberto, aí é a função de realmente trabalhar com cobre mínimo e ver o efeito, porque lá a gente está entrando com mais 2 preparados homeopáticos para avaliar. E o ídio não está dando, por causa da folha. Da cobertura? É muito pouco, tem, né? Mas E lá na Lapa, quando eu cobri, encheu de ídio. Mas é que o ídio é fácil de comer. É muito pouco. Tanto é que às vezes o professor, tá aparecendo aqui, não sei o quê. Calma, gente. Não tem muita folha. O ídio você vai ver amanhã à tarde. Tem bastante para lá. Ainda bem que vocês vieram antes aqui, hein? Ainda bem que vocês vieram antes aqui. Isso foi pedido para o senhor Ademar passando aquelas plantas com melhor produtividade, não sei o que, vai ser tirado o material que a gente tem que enxertar lá em cima, né? Então vamos usar as plantas mais produtivas, aí, fazendo uma seleção massal, né? A primeira poda aqui, que nem essa aqui, foi podada na coroa aqui, né? Como é feito lá nas espaldeiras, né? Depois da primeira poda em diante, você começa a podar mais alto um pouco. Isso. Que é o que é a minha dúvida lá.
Tiver, só pra pergunta mesmo. Aqui, ó. Depois a segunda, né? Faz a primeira na Aí coroa. aqui 1, 2, 3, vai podar aqui, aqui ou aqui. Né? Aí um momento se rebaixa e começa de novo. Desculpa, Toquinho, eu te cortei. Não, é que eu lembro que você vai vir fechando aqui tudo, ou você vai deixar sempre limpo aqui o pé da videira? A gente, como o manejo das espontâneas aqui é feito com roçadeira costal, a gente evita de ter mato na linha para não cair o operador em tentação de querer catar aquela folhinha ali e me machucar o pé. Bater fio, né? O que acontece lá é que eles me cortam muito os pés também, porque eu só uso a roçadeira também. Daí até esse ano eu vou colocar, acho que o filme plástico estreitinho aqui, justamente para eles não chegar com a roçadeira. Aqui a gente coloca esse material para ajudar nisso, né? E de quando em quando eu falo para o seu Ademar, pegar as linhas aí, antes de entrar roçando, quero enxergar as linhas limpas para não ter a tentação, porque a gente opera a roçadeira e sabe como é, né? Às vezes dá uma, sem querer, dá uma batidinha. Você tá achando que tá dominando. Ela dá um soquinho, pronto. E corta fácil. E corta. E este ano, na safra passada, foi feito espumante. Não, e se ele é produtivo, porque nós precisamos de material produtivo também, porque o cara tem que ganhar dinheiro, senão é complicado, velho. 12. Aqui, ó. É que nem o... É isso aí que o pessoal se desespera, mas você fazendo manejo de enxofre no solo, ele some. Deixa eu tirar uma foto disso aí também. Esse não é o que a gente chama de filoxera, no caso, tiver? Erinose, ácaro da videira. E ele é na raiz, né? Ele, na verdade, você faz o tratamento. Faz o tratamento na raiz, aí a planta recebe o enxofre e ela não fica predisposta. E essa aqui, tem ferrugem, mas tem essa mancha das folhas aqui. Essas aqui, isso aqui, para nós, ela está dando uma bordô no início de ciclo. Está sendo um problema sério. Até tem uma professora da Universidade Federal lá que está estudando valendo isso aqui. Porque é doença de final de ciclo que para nós está dando... No começo. E estão achando no picão preto, no meio, tá, tipo assim, como hospedeiro. Não sei até que ponto... E na Bordeaux está acontecendo. Só na Bordeaux que está acontecendo isso. E daí eu penso o tamanho do estrago. Bordeaux é uma uva que todo mundo tem, né? Bordeaux. Só que a Bordeaux é a uva também mais interessante que tem, porque você vai numa propriedade, como tem variação de material, né? Você vai numa material caixa maior, outro menor, né? Confusão, que é material muito antigo, né? Sim. Aqui esse ano até queria um pouquinho mais para cair as folhas. Sim, pois é, não tem um caso aqui. Aqui, ó, mas olha a quantidade de galho. É aquilo que eu falei do Colombo, que eu falei, o cara preencheu os espaços, não importa se tá... Porque você vê que tá ruim aqui, você poda mais longo, grampeia aqui, né, puxa aqui e vai embora, né. Porque ó, um pé desse aqui, ó, tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30 varas no pé. Tem 30 varas num pé. Naquela conta que a gente faz aí de 60 mil varas por... Também por isso que eu... Fiz essa besteira uma vez só. Entrei com... que no primeiro para o segundo ano, a gente tinha, acompanhando produtores orgânicos de uva aqui, toda essa matéria orgânica que é colocada no pé, a gente retira ela quando a uva começa a maturar para diminuir a umidade, né, e melhorar o Brix. Nós fizemos isso, então isso se acumulou aqui no meio. E depois, na hora de retomar e de voltar o material lá, estava difícil de trabalhar aqui, porque trançou o sistema radicular, virou uma maçaroca. E aí o agrônomo que tinha na prefeitura aqui, junto com o senhor Ademar, conseguiram me convencer de, vamos passar a gente tem uma enxada rotativa da Yamar, né? Passar por cima de levinho só para quebrar isso, tá bom, vamos lá. Se arrependimento matasse. Não, é que eu digo assim, que lá a gente faz sempre com 3 metros para poder entrar com um tratorzinho
Mas para fazer pulverização, né? É, para pulverização e também para puxar caixa, essas coisas, né? Tipo assim, tudo para fazer uma Aqui carretinha. pulveriza na mangueira. Pulveriza num atomizador Costal. costal. É que como é tratamento, aquilo não é todo... Tem que parar, né? Experimenta. Tanto que a homeopatia, a gente tem uma faixa que é a homeopatia, porque senão você mistura tudo, né? E aqui o que chama a atenção dos professores, fala, puxa, ainda aqui é fofinho o chão. Mas eu conheço os galhos tudo pro meio, né? Porque Exato. Isso facilita bastante. E é um investimento que você faz no início e depois, né? Isso aqui que eu achei muito legal. Eu também gostei da ideia de não pôr o pau passante em cima. Porque lá a ideia foi colocar a madeira mais alta para o arco encostar na madeira em cima, entendeu? Só que os palanques meus lá estão com 6 metros, aqui o seu está mais próximo também. Ele teve que pôr no meio. Só que também Mas olha que do meio é mais fino, né? Sim. Bem mais fino, né? É por isso que eu falei que não deve ventar demais também, porque o outro segura uma Né? porque senão os passarinhos comem tudo. Eu acho que é sistema. Viu, Clóvis? E este ano aqui com a Bordeaux, nós tivemos uma produção mais ou menos estabilizada com o que nós tivemos no ano anterior. Tem ocorrido aqui que a IAC Ribas e a Isabel Precoce, a gente faz a poda agora em julho, na minguante de julho, e a Bordeaux fica para agosto, na minguante de agosto, mesmo porque dia 16 de agosto é o dia de São Roque, que é o padroeiro da cidade, e existe a tradição, Nessa época é legal. a tradição dos agricultores de fazerem a poda no dia de São Roque, ou na semana de São Roque. Então ela acaba ficando para agosto para ser feito, e ela aguenta bem isso em função do desenvolvimento. Mas nesta última safra nós fizemos a poda em agosto, e aí nós tivemos setembro e outubro um frio acima do normal para cá. Foi foda. Para nós lá no sul foi terrível. Foi horrível, né? Então, Tudo que é fruto. Na verdade, Atrasou tudo. então com isso houve uma grande desuniformidade não, mas é que ano nesse passado vinhedo. não foi base, porque historicamente não acontece isso. E ano passado, justamente isso, mês de julho foi mais quente do que o setembro e outubro. Setembro, outubro. Então com isso nós tínhamos planta que em setembro já tinha iniciado o desenvolvimento, porque dá uma atrasadinha, né, e depois o vinhedo se compensa, mas nós tivemos planta aqui que em outubro a brotação não estava vindo ainda, né? Então isso disparou demais, e a gente percebeu junto com os professores do Instituto Federal que isso não ia dar bom no final. Nós tivemos que ralhar dessas plantas mais atrasadas os cachos, para salvar a planta para esse próximo ano. Porque final de outubro a planta ainda está soltando, e ela emperrou de uma tal forma que não foi. Essas áreas suas você nunca fez dupla poda? Não. O meu entendimento é que no sistema orgânico é uma forçação de barra danado para a planta, né? Porque ela vai ter 2 produções no ano. Você tem que ter um nível de... A hora que eu olho para uma IAC Ribas no 766, com o vigor que ele está, Pode até pensar. talvez dê para arriscar. Pena que tu não tem um pouco de Bordeaux no IAC só pra gente Comparar. O cavalo, assim, nas experiências que nós temos na Lapa, ele dá uma diferença. Não, nós sim, estamos sim. com um experimento lá de Bordeaux, já está acho que uns 8 anos o experimento, com 6 cavalos. Os IAC estão com produtividade acumulada melhor. E na região, quer dizer, sempre o pulse, e daí chegou o 43 da Ipagre, também teve uma febre violenta. O 43 é muito vigoroso, só que começou a morrer muita planta, ele seca a planta donada, ele é muito sensível ao excesso de umidade. Não, nós já estamos vendo já a diferença de vigor do IAC Ribas sobre a 766 e o Pulse.
né? É gritante, né? Então. Eu só falei para o meus pessoalzinho aqui, falei, ó, não queira comparar os dois, porque o experimento não foi montado para isso. São ciclos diferentes, uma planta mais velha, mais nova, não dá para fazer essa comparação, né? Mas visualmente, você lembrando o que era aqui no primeiro ano e lá no primeiro ano, você fala, meu Deus do céu. Não, e tipo assim, como você tá pesquisando com isso, amanhã depois vocês vão ter que fazer essa... Porque vocês aqui tem, tipo assim, é importante para a região, né? Tipo... Mas uma coisa que eu falo com o Clóvis, né? Lá eles usam isso aqui, né? Que é a raiz nua, a muda com raiz nua. E lá no norte a gente já trabalha com aquele sistema de enxertia de campo. A enxertia de campo, a planta entra no primeiro ano já no ápice, né, de formação. Ela já está praticamente no ápice produtivo dela, né? Na verdade, os produtores de uva tradicionais falam que a primeira poda é a poda para colher uva, né? Depois ela até diminui, né? Quem não cuida direito, acontece isso mesmo, né? A primeira poda sempre produz mais do que ao contrário da formação no sistema de raiz nua, né? Mas é que quando você leva em conta, Paulo, que você plantou, tipo assim, porque você vai plantar esse ano, eu vou plantar a muda enxertada aqui pronta e você vai plantar o cavalo. Então, na verdade, você 2 anos, mesma coisa. Então ela acaba nivelando, basicamente. Mas hoje Só a cabeça dele que É aí que a gente tem que trocar pelas de madeira, né? Show de bola. E daí nesse sistema você tem que ter ancoragem de tudo que é lado por causa dessa cordoalha. Sim. Ele funciona quase como uma latada, né? A estrutura, né? Não é uma londrina, mas é quase uma londrina. Tudo a gente coloca dos dois lados, aqui pegando a região do cacho, uma tela Sim, para proteger. para proteger dos pássaros e abelha. Isso é uma das coisas que hoje, porque eu sempre fui fã do Y, mas por causa do ataque de coisas do pessoal colher uva madura, eu estou recomendando mais isso aqui agora, porque é mais fácil do cara proteger o cacho. Porque o que eu odeio é o cara colher a uva verde. É aquilo que você falou. É o maior crime. O cara não Estraga o produto, né? Estraga o produto na hora de colher para deixar 14 dias mais. E só que se ele não tiver proteção, os passarinhos não deixam. Mas viu, Clóvis, desde o começo a gente já tinha feito essa previsão de colocar a tela, então desde o primeiro ano tem a tela. Eu vi o solo. Aquela tela de mais ou menos 1 metro. Isso. Agora, este ano foi o ano que eu tive mais ataque. Por algum desequilíbrio aí qualquer, né? Foi o ano que eles mais atacaram de deixar a gente preocupado. Mesmo com a tela? Mesmo com a tela, né? E aí nós fizemos uma avaliação do que foi esse estrago. A percepção visual é muito maior do que o estrago. O estrago que eles causaram foi 1%. Mas quando você vê, A hora que você vê o bichinho catando a uva, desespera. Mas a gente tem o sabiá do campo, que é um pássaro extremamente inteligente. Ele vai pulando de planta em planta até achar um buraco que ele entra, pega e sai para comer. Então, porque daí nós fizemos no Y também, mas o Y você só pode fazer por baixo, porque não tem como você conseguir por cima. Então, que nem você diz, o passarinho inteligente, ele entra, o morcego ele funciona 100%, porque o morcego ele enxerga, não, e por causa da folha ele não vai entrar. Agora, outros passarinhos entram por cima. Então, é isso que eu falo, eu estou defendendo muito isso aqui, por causa da mão de obra também que a gente fica falando, né? Então tem mais conforto de trabalho que é outro. É que aqui também, para você fechar toda a área de tela, né? Aqui não tá tão complicado, né? Porque não. É só fechar as laterais e os vão ali do meio, né? Mas sempre sobra um espaço, e nesse espaço ele entra. Pra você ter uma ideia, nesse período próximo da colheita, tá passando aqui os estagiários que tem, coletando a amostra para fazer bricks, acidez, etc e tal. E acaba deixando um buraquinho aberto. Ali o bichinho entra. Eu falo que o sabiá é inteligente porque ele consegue entrar, ele consegue sair. O bem-te-vi é burro, ele entra e não consegue sair, né? E o tico-tico ele veio por fora. Então aonde o cacho estava encostado por fora, ele vinha e ficava furando por fora. Agora tem que ter proteção, senão você não tem uva boa. Nós temos aqui sagui.
tem também, filhamento? Tem sagui. Olha isso. Então a estratégia que a gente utiliza no sagui é cevar ele na mata. Então quando aqui chega o ponto de maturação, a gente coloca banana lá para ele, mamão, o que tiver, ele pega lá e fica tão acostumado, que o senhor Ademar conta que chega o horário, ele atrasa um pouquinho para pôr lá, os bichinhos começam a gritar lá e reclamar que estão esquecendo dele. Tá? E ele é ligeiro, então, né? Ele não é fácil de segurar. Se ele vier aqui. Então, esse é o meu maior medo, a gente tem conseguido já por 2, 3 anos segurar ele lá sem problema nenhum. Formiga. Nossa, isso. Tá? Nós temos relativamente bem formiga aqui na área. Dizer que elas nunca me atacaram o vinhedo, eu estaria mentindo para vocês. Mas nunca passa de 2, 3 plantas no ano. Ah, lá eu tô com... Ela vem, ela parece que experimenta, não dá liga no fermento dela lá para fazer os fungos e ela para de cortar. Nós lá é problema sério, porque lá é tipo assim, era uma área de 16, agora já indo para 20 anos de área orgânica lá, mas eles nunca tinham fruta lá. O grosso era pastagem, tem um projeto grande de vaca de leite lá, então quase todas as áreas eram pequenas. E daí ali agora começou a plantar fruta, tem formigueiro, porque a pastagem convive super bem, até a pastagem brota melhor depois do... Ela faz o corte. Exatamente, então elas convivem bem, então tem formigueiro doidado, sabe? Então, olhando a teoria da trofobiose, a Ana Primavera nos fala que a planta fica suscetível ao ataque de formiga cortadeira quando há deficiência de molibdênio na planta. Então verifica isso se não é o caso de você fazer folhar lá um molibdênio nas suas plantas, né? Aqui eu não cheguei a fazer folhar, mas como eu tenho o pó de pedra que eu estou colocando, estou entendendo que isso está me dando o equilíbrio necessário para as formigas não querer vir cortar a uva. O que eu percebi lá, até falei para o Paulo assim, porque é uma área recém-plantada, então eu plantei em cima da aveia, plantei a aveia, daí plantei a uva, né? Daí quando a aveia estava secando eu joguei trigo mourisco que eu tinha lá ainda. Elas abandonam tudo para comer o trigo mourisco. O trigo mourisco tinha as reboleiras de onde é que elas comiam, né? Tipo assim, então é uma coisa, um paliativo que ajuda a desviar, né? Mas só que ele é o período dela, tem que ter a folha dele também. Então... Não, veja isso para você passar não só na planta, mas em área total, molibdênio, né? Visando o manejo de formiga. Porque eu até combinei, porque eu conversei com todo o pessoal, porque eu estou chegando nessa área, né? E o pessoal já tem pessoal muito... somos dois. E daí eles estavam falando justamente... Não, gente com bagagem longa porque eu falei, por que nós não vamos fazer um seminário para discutir? Porque eu quero aprender com você, eu preciso controlar formiga, como que nós vamos fazer isso, né? E daí, porque você escuta, tem milhares de receitas. E daí quando você vai ver na prática... Homeopatia, cinza de formiga... Eu peguei as folhas de mamona, cortei, eu mesmo cortei, caprichadinho. Fungo de laranja, puxo, mas não matou nada também. Então... Tem uma outra coisa que nós já chegamos a fazer aqui na época de horta e que aparentemente funciona muito bem, que é trocar a terra dos formigueiros. Você já ouviu essa? Essa não. Formigueiros diferentes, não olheiro do mesmo formigueiro, né? Você pega a terra de um, vem aqui, limpa essa terra do outro, coloca essa terra lá e essa terra aqui leva no outro. A explicação que existe para isso é que cada colônia tem o seu próprio feromônio, né? E na terra que elas movimentam tem esse feromônio. A hora que você coloca no olheiro do outro formigueiro, ele entende que a colônia está sendo atacada. E aí eles acabam ficando ali na defensiva, não saem para cortar e o formigueiro acaba amuando, né? Como os agricultores falam. A cinza funciona bem para impedir, mas só que a cinza deu uma chuva também. Lavou. Então, tipo assim, mas você parou de ir. Então, só o problema é depois da chuva, e lá quase não chove. Aqui nós chegamos a fazer na parte de horta alguma coisa nesse sentido e aparentemente deu resultado. Não, mas é bom saber, porque isso é até uma coisa que eu falei, essa é uma discussão que teria que ter uma discussão mais ampla dentro dos grupos
porque tem muita experiência e muita conversa, mas a nível de propriedade você vê muito estrago. O pessoal não dá o devido valor para o tamanho do estrago, porque o pessoal comentando até na parte de fruticultura, o que eu vejo é que o cara ele tem uns pezinhos de cada coisa, mas ele está trabalhando com a horta. Ele não dá bola para coisa. Eu falei para o Paulo, está faltando profissional em fruta orgânica. Assim, o cara viver daquilo. Sim. Está faltando fruta orgânica. O que o cara produzir vai vender. Claro. Só que não tem ninguém dedicado exclusivamente, não, só vou produzir fruta. Não, o cara tem a horta, tem outras coisas dele, porque esse tipo de cultura, ele demanda serviço o ano inteiro e os caras não entendem isso. Eles acham que é só plantar e colher, né? Eu falo que não é orgânico, é largânico, né? Veja, você tem aqui a teor de matéria orgânica. Comecei com 39, 40, 3,9, 4% de matéria orgânica. 2,9 em 2021, 2,7, 2,3. Caiu valendo. Com todo esse manejo que vocês viram aí que a gente faz de reposição de material, sem revolvimento do solo para oxidar a matéria orgânica, né? Olha o que acontece com a matéria orgânica, né? O meu fósforo sempre foi elevado, né? 264, 289, 222, 155, 257, esse último ano 365. Bom, mas você colocou fósforo no solo? Não, esse ano foi mais úmido. Então a vida microbiana está ativa, ela mineralizou o fósforo e liberou esse fósforo, desmobilizou esse fósforo que está lá, sem colocar fósforo na área, né? E claro, a gente sempre toma cuidado com o número de amostragem que a gente faz para não ter erro de amostragem, né? Potássio, sempre de uma certa maneira de um nível bom, né? Mas eu tenho aqui este ano a amostragem que eu fiz na linha 6,9, na entrelinha 3,9. É uma amostra com um palmo de distância uma da outra. Só que num lugar que não chove e no outro lugar que chove, que tem chove a concentração da cobertura plástica. Mas daí nesse caso aqui você vai fazer a reposição só na linha, daí como é que você... Porque é complicado. Como eu vou entrar com irrigação agora na área, vai ter uma amostragem novamente. vou fazer eu sempre trabalho em área total, isso que nós estamos comentando também, sempre em área total. não adianta E espero que com a irrigação ela acaba levando isso para maiores profundidades. com certeza vai. Né? É porque assim, uma coisa que a gente discute, e já vi vários trabalhos, uns defendem, outros criticam, é a questão da fazer esterco, por exemplo, ou área total ou localizado, né? Tem material que você lê que fala que o esterco tem que ser localizado e tal, e tem lugar que fala que não pode fazer localizado, que ele cria aquelas placas, não demora a liberação, assim. O que eu tenho feito, não sei se eu estou certo, as áreas que eu tenho mais problema de vigor ou com a fertilidade mais baixa, eu tenho feito localizado, mais próximo da planta. E daí quando eu vou acertando o equilíbrio do solo, eu vou fazer em área, até chegar em área total. Eu acho que esse tem que ser o caminho mesmo, né? É porque a gente nunca tem a quantidade necessária de esterco para pôr, de composto para pôr, né? Sempre vai pôr a menos. Né? E é custoso, né? É arroz e feijão normalmente que você precisa para distribuir isso, principalmente em pequenas áreas, né? Não é uma usina que tem um distribuidor de composto aí que passa a distribuir na torta de filtro, né? Então, fazer o histórico da área, para mim, ajuda muito a acompanhar e entender o processo, né? Que nem a hora que eu cheguei aqui nas relações de cálcio, potássio na CTC, olha aqui, ele está me mostrando que cálcio está até acima do necessário, mas pela primeira vez eu tive uma baixa de magnésio.
aqui. De magnésio, verdade. E o potássio, ele teve essa baixa, mas é em função dessa lixiviação que houve com toda a chuva que nós tivemos no verão. Né? Até tenho previsão de trazer um pouco de potássio para a área esse ano, mas não quero exagerar isso porque eu sei que ele prejudica a parte de produção do vinho, né? E do suco, começa a criar aqueles cristais depois no processo. Olha a manganesa aqui. Comecei com 9, né? 6,4, 1,4, 2. Aqui começou a aparecer os problemas de deficiência. Caramba, nós estamos muito mais manganês. Meu lá dá alto mesmo. Mas numa saturação de base de 90, 80. Pois é, você vê como é falso da gente se ficar só olhando na saturação, que é a primeira coisa que você vai ver, né? Uhum. Tá, E a gente zerado de alumínio, tá com saturação. Tá bom, não precisa de calcário. E a gente sabe que o ideal seria em torno de 20 aqui. Então aí nós entramos fazendo a correção, chegou a 20, chegou a 17. Por exemplo. E eu não sei o que vocês falaram lá. Ah, bom, deixa eu falar aqui. Boro. Boro é uma coisa que a gente vem colocando todo ano. Então trabalhando com bórax no solo. E trabalhando com ácido bórico foliar. O bórax, por ele ser insolúvel na temperatura ambiente, né? Então no solo ele não vai lixiviar com facilidade que o ácido bórico aconteceria, né? Eu prefiro o bórax no solo, mas venho sempre trabalhando nele para elevar. Consegui agora na linha coberta 0,79 Tu quer chegar a quanto? a 1. Chegar a ter de 1. A 1. Mas como ele é móvel, choveu, rigou, lava. Aonde não choveu, 0,79. Aonde chove, 0,53. E aqui o enxofre também, comecei com 8, 8, 4, 3, começou a aparecer o problema da erinose. Aí começa a usar gesso, tá difícil de levantar nessa área em função da chuva, aonde não choveu tá 38. Você vê. Você vê que ele tem a lixiviação fica clara, né? É que na verdade concentra ali, tu concentra. Chove muito num lugar, né? Porque tu concentra nessa área. Isso 0 a 20. 20 a 40. Então aqui fósforo. 150, 170. Tudo acima de 60, né? Que é a referência. Tá? E aqui que agora a gente passou a trabalhar de 2021 para cá de 40 a 60, corrigindo a essa profundidade. Você já está num nível bem elevado já, porque A gente está pensando em ter uma caixa d'água, sim, né, de reserva, porque aqui não era irrigado, né, para o sistema radicular ter sim, aonde buscar, ter aonde explorar. Né? Então a gente vai olhando até e vamos e ajustando. esse com certeza dá resistência à pérola também, porque a pérola não gosta lá embaixo. Profundidade. Uma coisa que a gente... Olha o cálcio meu como que está aqui, ó. Acima de 100 sempre. Comecei com 73 mg por decímetro cúbico. Subiu. E a referência fala que acima de 40 você não tem pérola. E aqui eu não tenho pérola. E os meus produtores têm pérola. Não, e o cálcio, quando a gente fala em cálcio, né, tudo que é... Tudo fala em resistência de planta associada a cálcio, teor de cálcio. A Ana Primavera é cálcio e boro. Cálcio, boro e agora o silício para ajudar ainda mais uma coisa para colaborar. Né? Uhum. Então essas coisas que não dá, não tem como fugir, né? E um colega da CAT, alguns anos atrás, desenvolveu esse programinha de cálculo, não sei o que é o pessoal lá de Botucatu está usando, que vocês falaram. Mas deve ser da mesma linha, né? Mas é isso basicamente que a gente calcula. Você entra aqui com os valores e ele faz né, colocou um valor. Aqui ele traz as situações ideais, então ele mostrando aí que a relação cálcio-magnésio, o ideal é 55% a 65%, magnésio de 10% a 15% e potássio ele coloca de uma maneira geral aqui de 3 a 5%. Né? Mas para fruticultura dá para ir até 7. Isso tem trabalho tudo na regra de 3, então ele dá um serviço danado, né? E é facinho da gente errar a conta, né? Porque os números são grandes. Para uva eu até fiz uma planilha de Excel.
Que ele já faz essas relações aí que eu fiz pra não ter que ficar calculando mesmo. Eu montei, eu planejei mais ou menos isso aí também, né? É a base dele. Essa eu tenho. E ele tem aqui uma tabela de conversão, porque às vezes você pega Isso é importante. você saber, poxa vida, aqui está em miligrama por decilitro cúbico, mas lá eu tenho que colocar em ppm. Então tá aqui, relação 1 para 1. Então tem as É conversões. que lá no Paraná é centimol, daí tem que multiplicar por 10, Isso. aqui é milimol. Então você tem que fazer as conversões, né? Então ele já traz isso aqui embutido. E aí, a hora que fala em fósforo, ele correlaciona fósforo em função do teor da matéria orgânica no solo. Ah, isso eu não faço. Tá? Então, ele fala, ó, ideal é até 50 ppm, aí no caso, né, miligramas por decilitro cúbico, mas com 3% de matéria orgânica, 25 ppm de fósforo. Entendeu? É Aí isso mesmo, acima de 3 é 25 e... muito acima. O enxofre ele correlaciona com o nitrogênio. Ele fala, ó, o NS é muito falado. o ideal é 25 ppm aí de enxofre no solo, mas olha a relação com a matéria orgânica que é 1 para 10. Né? Boro, o ideal é 1, né? Cobre, o ideal é 2, que o nosso está tudo acima. Ferro é uma coisa que essa eu não uso, porque os nossos solos são É a mesma situação minha do manganês, né? de óxidos de ferro, né? Então o ferro sempre tem mais do que a gente precisa, né? Então acabo não olhando, a gente sabe que ele é importante para frutas vermelhas, né? Então imagino que para uma Bordeaux, né? Para uma uva, talvez a Vitória, né? Ele tem algum fator importante. Isso tem essas particularidades das variedades também. Sempre tem. Numa Sauvignon Blanc, esquece o ferro, mas numa outra Bordeaux, né? Manganês, ideal 20, e eu estou provando na prática aqui que realmente preciso elevar, e zinco, ideal é 5, né? Então aí você vai trabalhando, mas zinco eu preciso olhar como é que está o meu fósforo. Meu fósforo estourado aí, pode ver, tem o zinco suficiente no solo. Tá 6. Mas com tudo isso de fósforo que tem, eu preciso fazer folhar. E aí uso o sulfato de zinco. A gente tem muito baixo boro lá, né? Boro você coloca aí como 1, a gente usa a referência como 2. Tá. Assim, qual que é a questão minha lá? A gente começou a trabalhar, o carro-chefe da agricultura orgânica minha lá é estufa, tomate. Lá o norte do Paraná é muito famoso pelo tomate e o orgânico entrou pelo tomate. Hoje a gente tem 50 propriedades, mais de 200 propriedades certificadas na região, mas em 2 municípios ali que eu atendo mais, que é Japira e Baiti, tem 50 propriedades, mais de 50 estufas. E assim, é que eu falo pro Clóvis, a estufa é 1000 metros quadrados. Então eu jogo 10 toneladas de esterco, jogo farinha de osso, jogo potamag. O produtor aplica, porque vou fazer uma dose de 100 gramas por metro canteiro. Dá um saco, 2 sacos de... Entendeu? É diferente do você pensar em pomar. Que daí você vai e extrapola para 1 hectare uma dose dessa. Dá 100 toneladas de esterco, né? Você quebra o produtor antes de começar a produzir, né? Isso. Esse que é uma dificuldade. Então, assim, a gente tem que entender que essa construção da fertilidade no pomar, ela tem que ser gradativa, senão ela é inviável. E mais do que isso, o produtor precisa entender isso. Porque esses neo-rurais que vocês estão pegando aí, que o cara vem com dinheiro, ele acha que ele tem dinheiro e que ele resolve tudo com dinheiro. Mas esquece que a gente está trabalhando na parte biológica, né? Esquece a parte química, né? E eles vêm do lugar. Só liguei amigos do canal hoje aqui em São Roque, né? A gente está fazendo aqui a gravação, o pessoal do Paraná, e mostrando aqui, né, hoje a parte aqui de trituração de madeira está sendo colocado, né, a parte de adubação. Uma aula muito legal, depois vocês vão acompanhar no canal aí muita coisa sobre viticultura. Vamos lá, é orgânica.